Olá, tudo bem? Resolvi fazer essa live repentina. Tive o entusiasmo de fazer, então por isso que eu não avisei ninguém. Mas ela vai ficar salva aqui. Talvez eu disponibilize no YouTube, ainda não tenho certeza. Eu vou deixar ela salva na comunidade. Não vou deixar ela salva em módulos separados, porque assim todo mundo tem acesso a ela, porque ela vai servir para todo mundo. Na verdade, eu tive a ideia de fazer essa live depois de muitas pessoas me mandarem perguntas no Instagram falando como que elas têm sentido a queda da vibração, né? Então, quando a gente começa esse processo do despertar da consciência, de ressignificar o nosso passado e de ter ferramentas que façam com que a nossa vibração eleve, a gente passa a ter mais consciência do nosso corpo físico, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, para quem está aqui no movimento Cura do Caos à Cocriação e que já está fazendo a metodologia de uma forma mais contínua, porque precisa sim de consistência para estar sentindo isso, é normal que quando você faça a meditação, a respiração, principalmente a partir do módulo 3 e 4, você comece a sentir um bem-estar muito grande no seu corpo. Esse bem-estar, na verdade, é o nosso estado natural, tá? É o estado da essência, da frequência original da sua alma, da frequência do seu corpo a partir de agora, quando você escolhe ter esses hábitos de formas conscientes na sua vida. Porém, o que acontece? Você vem, você faz a meditação, você faz a respiração e aí você vai para o seu dia, né? Para suas atividades normais diárias. E aí você vai sentir a vibração abaixar, porque você está ancorando novas frequências no seu corpo agora. Ancorando esse eu novo seu, que já coexiste no aqui e agora, mas que você, porque estamos em um tempo e espaço, nessa realidade que existimos, que ela é física, você precisa de um certo tempo, de um certo período gestacional, para, entre aspas, chegar a essa versão sua, onde a sua vibração está elevada, na maioria do tempo. Então, é muito comum nesse processo que você está se conhecendo, você sentir a queda da sua vibração no corpo físico. Então, quando a gente começa nesse despertar, no poder de cocriar, que na verdade é a mesma coisa, só que em nomes diferentes. Nós podemos falar despertar da consciência, mas o poder de cocriação está totalmente relacionado ao poder de despertar a sua consciência para o seu poder. Então, entenda que isso são palavras diferentes com o mesmo significado, que você só acessa o seu poder de cocriar quando você desperta a sua consciência e quando você consegue manter essa vibração no seu corpo físico. Porque o despertar, ele não é linear, ele acontece em camadas, como o poder de cocriação também. E acontece a nível físico, não é só a nível mental, achando que vamos materializar as coisas. Esse processo todo, ele acontece na vibração do seu corpo físico. Quem me acompanha no YouTube já consegue entender isso melhor. Quem está aqui no movimento e que chegou aqui, não sei se pelo Instagram, se por anúncios, se pelo YouTube, dependendo de quais são as suas intenções e de qual é o seu entendimento, talvez você ainda não tenha todo esse entendimento, por isso que eu sempre convido vocês, desde o primeiro módulo, a dar uma olhadinha no meu YouTube, porque é ali realmente que a sua mente vai expandir na questão de percepção. Porém, é na metodologia, fazendo as meditações, fazendo e entendendo e colocando em prática no seu dia a dia que você vai estar acessando o seu eu superior ainda no seu corpo físico, onde o seu eu superior vai estar tomando conta da sua vida e regendo a sua vida. Como, por exemplo, eu estou aqui agora, não foi uma criação da minha cabeça, onde eu planejei vir aqui falar com vocês. Assim que eu acabei uma mentoria agora, me veio a ideia, eu elaborei isso aqui, eu estou aqui falando sem nada preparado, tá? Então, é quando a gente deixa o ego, que vocês aqui no módulo 1 já entenderam o que é o ego e o que é o eu superior, né? O eu inferior e o eu superior. Como também
Quem está no módulo 3 já entendeu quais são as vozes do ego, quais são as vozes e os desejos do eu superior. Isso é de importância e necessidade para a gente conseguir acessar isso aqui com mais facilidade. Então, vocês que já viram essa tabela aqui, que é a tabela das emoções, que as emoções e os pensamentos emanam frequências para o universo, e que aí você vai estar cocriando, materializando essas experiências que são um espelho dos seus padrões internos. Então, vocês que estão, digamos, no começo, no módulo 1, ou quem está no Despertando do Sistema, quem está só simplesmente no livro, no e-book 88 Códigos da Abundância, vocês estão aqui. Nós fomos programados para viver aqui, ó. Nós fomos programados para viver e processar a nossa vida pelo eu superior, onde nós temos padrões repetitivos da nossa família, da sociedade, da ancestralidade. Nós vivemos no medo, pensando no passado e ansiosos com o futuro, tá? Nós aqui reagimos impulsivamente. Nós não sabemos quem somos nós. Tudo que acontece na nossa vida, nós estamos reagindo. Se alguém fala alguma coisa que tocou numa ferida nossa, a gente reage. A gente é impulsivo, a gente nem sabe por que a gente reage. Então, isso foi uma programação. Nós estamos programados a viver no medo, na culpa, no apego, no julgamento, na doença, tá? Na dúvida, na insegurança. Então, é uma cocriação inconsciente. Por quê? Nós estamos manifestando na nossa vida uma realidade que vem desses padrões repetitivos inconscientes. Então, hoje, tudo que tem na sua vida é uma criação sua, de padrões inconscientes, repetitivos, que você repete sem saber e acha que a vida é aleatória. Porém, agora, se você está aqui, você já começou a se questionar, você já começou a ver certas coisas. Então, quando você começa nesse processo, você começa a entender tudo isso, você começa a usar a sua mente de uma forma diferente. Você começa também a entender melhor as suas emoções e a se questionar. Por que eu estou sentindo isso? Não é sobre mais a pessoa, é sobre mim. O sentimento é meu. Então, à medida que vocês começam a fazer as ferramentas, vocês começam a acessar frequências daqui, do eu superior, da nova terra, da quinta dimensão, frequências de cocriação, frequências da sua essência. Só que esse processo é um processo progressivo. Então, você vem, você sente essas frequências maravilhosas no seu corpo, você sai bem. Por um tempo, você consegue ficar bem, e aí a sua frequência vai abaixar de novo. E aí você vai começar a ser testado. Por quê? O seu antigo eu, ele precisa deixar de existir para o seu novo eu emergir. Para o seu novo eu que tem mais consciência de si. Para o seu novo eu que está consciente dos hábitos, que está consciente das emoções e dos pensamentos. Então, esse eu, ele precisa deixar de existir. E como que ele deixa de existir? Sendo testado. Porque o seu padrão vibracional agora está começando a mudar. Então, coisas na sua vida vão acontecer para ver se você está mentalmente e emocionalmente pronto para esse novo padrão vibracional. Porque, como eu falo, quando vocês fazem a respiração, vocês estão trabalhando direto no campo energético. Vocês não precisam necessariamente entender quais foram os traumas antigos, quais foram os problemas que você teve com a sua família, quais são os padrões inconscientes da sua família. Você não precisa entender isso. O que você precisa é simplesmente manter consistência, principalmente na respiração, porque a respiração já está mudando o seu campo vibracional e, consequentemente, simultaneamente, reprogramando seus pensamentos e essas emoções, que são, sim, inconscientes. Deixa eu beber uma água. Então, eu vou estar respondendo perguntas aqui no final, mas vamos lá, continuar. Você vai começar, então, a ser testado. E é testado por nada fora de você. É testado pelo seu campo vibracional mesmo, para saber o quão mentalmente e emocionalmente você está pronto para assumir essa versão sua. Então, vai chegar alguns momentos que você vai ser testado no sentido de que pessoas
vão te testar na sua frente. Você vai entender que é um teste. Eu tenho mentoradas que perguntam para mim, elas falam, depois que eu comecei, parece que as coisas pioraram. E aí eu consigo ver, não é que as coisas pioraram, é que elas vão piorar para melhorar. Então pode ser que pessoas da sua família, amigos, do trabalho, ou situações assim do dia a dia, venham testar você para você se expressar, para você colocar limites, porque um dos padrões repetitivos inconscientes que já vem de muitas gerações é o quê? É a gente se calar para ser aceito. É a gente não expressar as nossas vontades, os nossos desejos, ou até mesmo falar o que a gente está pensando. Quantas vezes você, se você é casado ou casada, quantas vezes você se cala, ou perante os seus pais, perante os seus filhos, que talvez sejam mais velhos e te confrontem, quantas vezes você se cala para não criar um conflito? E é o que está acontecendo, você está permitindo que a sua versão antiga continue existindo, porque isso é uma questão energética. E você só consegue chegar aqui, expandir aqui de forma contínua e progressiva, né, que ancore mesmo essa realidade dessa versão sua quando você falar a sua verdade, quando você colocar limites. Então os testes vão continuar vindo e cada vez mais fortes. E você vai perceber. E quando você não falar, quando você não se expressar, você também vai sentir que a sua vibração vai baixar. Porque você não está sendo autêntico. Para a gente chegar aqui, para a gente ser co-criador, a gente tem que ser autêntico. E a gente tem que ter autoconfiança. Confiar no que a gente está pensando e sentindo, independente do que a outra pessoa ache. E nos expressar. Eu tenho um caso aqui de uma moça que é mentorada minha e o marido é extremamente religioso e ela já entendeu que a religião para ela não faz mais sentido. Ela continua indo na igreja dela 3 vezes na semana para agradar o marido. Só que ela fala para mim que não faz bem para ela. E ela está sendo testada. E ela sabe disso. E as ferramentas ela consegue colocar em prática, só que aí, porque ela não está falando a verdade dela e ela está fazendo algo para agradar o marido, a vibração dela baixa e ela se sente arrasada, porque ela tem medo do que ele vai pensar dela. Então, no seu dia a dia aí, quais são as situações que são colocadas para você expressar a sua verdade? Até mesmo no trabalho. O que está faltando para você chegar e ser a versão do seu eu superior na sua vida? Que é equilíbrio, que é abundância, que é expressão. Que responde às situações, não reage. Responder a uma situação é quando você observa a situação sem julgamento. Você processa mentalmente, emocionalmente. E você dá a sua opinião. Você se expressa. Não querendo impor que o outro mude a opinião dele. Não querendo impor que ele pense como você. É respeitando a forma que ele pensa. A forma como ele agiu. E você simplesmente respondendo. E isso é progressivo. Você ainda vai ter algumas reações impulsivas, emocionais. Aí você vai perceber que você teve. Aí você vai se perguntar, por que eu não consegui responder diferente? E aí a próxima vez vai acontecer, porque é um teste. E aí você vai conseguindo se tornar a pessoa que responde, tá? Então, e aí à medida que você vai respondendo às pessoas, colocando limites, escolhendo ser essa versão sua, é quando a sua cocriação consciente começa a manifestar na sua realidade. Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão refletindo um padrão inconsciente nosso. Então, eu vou dar um exemplo meu na minha vida pessoal para vocês. Antigamente, a minha sogra, eu já falei sobre isso no Instagram. Antigamente, a minha sogra, e eu falo isso porque ela fala só inglês, né? Se ela falasse português, acho que eu não estaria me expressando aqui em público. Antigamente a minha sogra batia aqui na porta da minha casa e de última hora, sem avisar.
E eu não gostava. Nunca gostei, nunca achei certo. Porque às vezes eu tava aqui em casa desarrumada, com 3 crianças. Era na minha época ainda que eu trabalhava no hospital, naquela correria, a casa tava bagunçada. Ela chegava aqui de surpresa. E porque eu achava, nessa versão minha aqui, que eu tinha que aceitar tudo para ser aceita, eu engolia e permitia. Só que eu tava indo contra os meus princípios, porque aqui é a minha casa. E por mais que eu respeite, que eu goste dela, que ela é a mãe do meu marido, eu preciso saber colocar limites no meu espaço. O espaço é meu. Então eu demorei para entender isso. Eu demorei para entender o quanto que isso estava me deixando amargurada. Porque eu queria me expressar, mas eu tinha medo. E aí, depois que eu comecei nesse processo todo, passei por esse processo, que é o que eu passo na minha metodologia, que é o que eu passo para as minhas mentoradas, vocês já sabem da minha história, eu comecei aos poucos a colocar limite. Primeiro pedindo para o meu marido, você pode, por favor, pedir para sua mãe avisar quando ela vai vir? Mas avisar com antecedência, não avisar 15 minutos antes, né? Avisar com algumas horas antes, tá tudo bem avisar, tá tudo bem vir visitar também. E ela começou a não gostar. E ela continuou aparecendo aqui de surpresa. Então eu entendi que eu tinha que me expressar, eu tinha que conversar com ela. E eu falei para ela, olha, não é culpa da senhora, não é você, sou eu que não gosto. E não é sobre você, é sobre qualquer pessoa. E eu realmente não gosto, é uma coisa particular minha. E eu tenho o direito de me sentir assim, vocês estão entendendo? E vocês têm o direito de sentir da maneira que vocês se sentem. E vocês precisam se expressar. Essa mentorada minha, por exemplo, que ela está começando a se expressar para o marido. Ela tem o direito de falar que ela não se sente mais bem indo para a igreja. Por que ela continua fazendo se ela não está se sentindo bem? Conseguem entender? Qual situação na sua vida hoje, no seu dia a dia, e acontece no dia a dia, viu, gente? Dentro de casa, bem pertinho da gente. Você pode começar a colocar limites. Porque quanto menos você se expressar, mais aqui você fica. E mais a sua vibração vai baixar. Tá? Então, as pessoas vão continuar refletindo esse padrão seu, porque você está refletindo na sua realidade isso. Então, o que você pode fazer hoje para mudar a sua realidade? Começando a colocar limites, porque o teste vai vir. Eles vão vir. Inclusive, vem também para quem começa alguma coisa nova. Toda vez que você está pronto para começar uma coisa nova na sua vida, toda vez que você está pronto para acessar aqui, e isso é em qualquer coisa, existe uma força contrária que te puxa. E se você não souber do jogo, você vai ser puxado para baixo e vai continuar aqui. Então, essa é a lei da polaridade. Quanto mais para cima você está pronto para ir energeticamente, mais para baixo você é puxado. E aí, você entendendo que isso é um jogo, você continua sendo firme no seu compromisso com a sua decisão. Por exemplo, tem diversas pessoas aqui que começaram o módulo 1 e pararam. Se estagnaram. Pessoas, inclusive, que pediram descontos para mim. Eu dei um desconto absurdo. A pessoa parou. Tá aqui. Faz 4 meses. Tem 3 pessoas, 4 meses que estão aqui. Não prosseguiram. Porque não entendem que isso, elas estão prontas para começar a acessar isso aqui. Só que aí elas estagnaram na mente. A mente, o que ela fala? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não mereço, não consigo. Isso é muito difícil. Esse é o jogo da mente. Só que aí, se a gente não driblar esse jogo da mente, o que acontece? A gente vai continuar aqui para o resto da vida, como a maioria das pessoas estão. Só que nós estamos sendo convidados para viver aqui. E isso vai depender do quê? De ações diárias constantes. Depende do quê? Da coragem, ó. O que te divide dessa versão sua, do eu inferior, para o seu eu superior, que já coexistem no aqui e agora, é a sua coragem. Ó, aqui, ó, o verde, ó. O verde é a coragem. É a linha. É a coragem de continuar. É a coragem de entender a mente e falar não para a mente, porque a mente foi programada para continuar aqui. É o seu corpo também, biologicamente, programado para viver aqui. E aí, o que você está fazendo com a respiração? Reprogramando o seu corpo para acessar aqui. É a sua coragem que vai fazer
a mágica acontecer, é a consistência da sua decisão de sair daqui. Seja ela uma decisão de qualquer mudança que você queira na sua vida, é financeira, é saúde, é relacionamento, é novo trabalho, independente do que for, você já coexiste realizando todos os seus sonhos. Só que você precisa ter coragem para continuar nessa decisão aqui. Vou dar um outro exemplo de uma mentorada minha, tá? Ela era dona de um salão de beleza aqui no Canadá. Um salão de beleza, inclusive, maravilhoso. Fazia muito dinheiro, só que ela estava se sentindo vazia. Mesmo com tanto dinheiro, que aqui, tudo que é manual aqui no Canadá custa muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, para fazer a unha custa $60. Acho que é R$240, se não me engano. Ou até mais. Então, esses salões de beleza fazem muito dinheiro. Só que ela estava se sentindo vazia. E eu encontrei com ela por indicação. E a gente conversando. E ela me mostrou ter tanto conhecimento sobre o despertar, sobre toda a jornada dela que ela passou de cura. Só que ela não conseguia sair da onde ela estava. Ela estava estagnada. Por quê? Ela não tinha coragem de deixar o salão dela, de vender o salão dela, de dar o próximo passo da jornada dela. Que tem a ver, sim, com esse poder nosso de cocriação, do despertar da consciência. Conforme você começa a acessar novas informações, que é fora do sistema, e vocês aqui já sabem do que eu estou falando, existe um chamado para que essa versão sua contribua para o despertar coletivo. Vocês não precisam ter clareza sobre isso agora. Mas chega a ser muito nítido o propósito de alma de cada um. Uma outra pessoa que está na minha mentoria, ela sempre teve problema com o peso dela. Hoje ela está magra, ela está bem. Só que ela é advogada. E ela gosta de trabalhar como advocacia. Ela escolheu a advocacia porque ela se sentiu injustiçada na infância. Por conta da injustiça da infância, ela começou o excesso de consumo de alimentos. E aí ela começou a engordar, porque ela engole as emoções, né? Então hoje ela entende o quê? Que não é só sobre a advocacia. Que é ela também ajudar as pessoas que tiveram traumas na infância, que passaram pela obesidade por causa disso, e isso se torna hoje o propósito dela de alma. Então, hoje, vocês que estão me ouvindo aqui, que vocês estão com falta de clareza do que vocês estão fazendo aqui, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Se eu pergunto para você agora, se dinheiro não for o seu problema, dinheiro não é o seu problema, o que você faria da sua vida? Como você usaria os seus dias? Você ia acordar e você ia fazer o quê? Quem você ia ajudar? O que você fazia? Você vai ler, você vai fazer exercício, você vai ficar no telefone, o que eu acho que não. Ou espero que não. O que você vai fazer? E aí a hora que as pessoas não sabem responder, não tem clareza do que elas vão experienciar, do que elas querem manifestar. Por quê? Porque tá todo mundo preocupado com dinheiro. Tá todo mundo achando que nós estamos aqui para fazer dinheiro. E aí a gente vive a vida baseada nas nossas condições financeiras, sem conseguir entender o que a gente está fazendo aqui. E esse entendimento do que a gente está fazendo aqui, que são os propósitos de alma, que é o que realmente vai te dar clareza para prosseguir nessa jornada, depende de tudo isso que vocês estão fazendo. Depende de você estar limpando o seu campo e de você deixar para trás. Como a moça do cabeleireiro, ela teve que deixar para trás e vender o salão dela para ela conseguir acessar isso aqui. É a coragem. É o nosso eu antigo que precisa ir embora para o novo vir. Eu tive que largar o meu trabalho do hospital como nutricionista, ganhando super bem, para que eu me tornasse mentora. E eu tive que ter coragem para começar a me comunicar em português, fazer a minha página no Instagram em português, começar o YouTube em português,
Mesmo gaguejando, mesmo com dificuldade, meus primeiros vídeos são extremamente difíceis, até na edição, porque eu gaguejava muito entre o português e o inglês. Agora tá um pouco melhor, mas por quê? Eu tive coragem. Então, independente do que você tá na sua vida agora, a clareza sua do que você quer para sua vida, se dinheiro fluir naturalmente, também precisa da coragem. Então, à medida que vocês fazem os módulos, vocês vão ver que vocês começam a ter novas ideias. Vocês começam a ter novas visões. O que você precisa deixar para trás para que essas novas ideias se tornem realidade? Porque se você tem uma nova ideia, uma nova visão, significa que ela já existe no campo quântico, tá? Já existe, essa versão sua já existe. Se você consegue se imaginar mudando de cidade, morando em outra casa, significa que essa versão sua existe. O que você precisa fazer para chegar lá? Você tem que deixar o velho para trás, porque você não consegue morar na casa agora e morar na casa nova ao mesmo tempo. Então você já existe. Conseguem entender? Outra coisa, deixa eu ver aqui, o que mais que eu queria falar? Deixa eu ver aqui também na outra plataforma se tem alguma pergunta, porque eu quero processar toda essa informação de uma vez, que vem de uma forma natural, para depois responder as perguntas e umas perguntas que eu também tenho anotado aqui, tá? Também tem outra coisa sobre a coragem, a sua voz na cabeça, ela vai falar que tá errado essa mudança. Porque, como eu falei, a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, o seu estado biológico está programado a ser quem você é hoje. A fazer tudo o que você faz hoje. Então, por isso que esse começo desse processo aqui, principalmente do módulo 1 e no módulo 2, é um pouco difícil porque você está mudando os seus padrões. E é ali que todo mundo tem que ser forte. Porque depois eu falo, o módulo 3 e o módulo 4 é a cereja do bolo. Que é quando você começa a entender mesmo o que é o poder de cocriação. Então você precisa dar coragem e você precisa entender que a sua mente vai falar que está errado. Como essas pessoas que eu mencionei aqui agora. Toda vez que vem uma ideia nova, a mente começa a falar que está errado, que não é para mudar, que não pode deixar o lugar. Às vezes se prende à família, se prende a amigos, se prende ao trabalho. A mente vai criar um monte de situações na sua cabeça para você não acessar aqui. Porque a mente ela está programada para viver aqui. Você tem que quebrar esse programa. Só que muitas vezes esse programa vai ser quebrado com os hábitos, com as atitudes naquela direção. Principalmente depois que você já fez a cura da criança. Principalmente depois que você já fez a cura ancestral, já se reprogramou um código genético. Aí, como é que você consegue realmente mudar? Criando hábitos alinhados para se manter nessa frequência aqui. E mais uma vez você vai ser testado. E aí você vai ser testado de novo, e você vai ser testado de novo, e você vai começar a entender que são testes. A primeira vez que eu abri sessão de cura quântica para o Brasil, tudo deu errado. 15 minutos antes de eu ter a primeira sessão, e mesmo fazendo aqui a mentoria com as meninas aqui no Canadá, como era no Brasil, como era em português, era uma coisa diferente, eu estava até tremendo, mas eu sabia que esse tremer era porque era uma nova versão minha, começando a partir daquele momento. Tudo deu errado. A cachorra começou a latir bem na hora da primeira ligação. A minha filha me ligou 15 minutos antes, falando que não estava sentindo bem para eu buscar ela na escola. Aí eu tive que pedir pro meu marido ir buscar. A câmera começou a dar errado. O microfone daquela época que eu estava usando também deu errado. Então, eu entendi tudo que estava acontecendo ali. Era para eu falar assim, ok, vou cancelar e vou desistir disso. Se eu não soubesse do jogo. Mas quando você começa a entender que você está sendo testado, que você precisa de coragem. Se eu tivesse dito não para aquela versão minha, hoje eu não teria as sessões que eu tenho no Brasil. Porque eu estaria fechando uma porta. Conseguem entender? O que mais que eu queria falar? Então,
Essa flutuação da vibração é normal, principalmente quando você começa a fazer todas essas práticas, tá? Que acontece também para as pessoas que estão despertando e que não estão fazendo prática nenhuma, que estão simplesmente ouvindo informações externas, ficando aí preocupada com o sistema, descobrindo tudo o que aconteceu, né? Que estamos repetindo padrões e que tem um sistema que está, de uma certa forma, limitando a nossa experiência. Essas pessoas, elas também estão recebendo uma atualização no campo delas, mas de uma forma muito lenta, porque elas também já coexistem aqui. Só que porque elas não sabem ferramentas para acelerar o processo, elas vão ficar mais tempo aqui. Elas se perdem principalmente nas informações externas. Como eu falo, gente, informação sem solução está sendo uma distração na cabeça de vocês. Aqui no movimento, vocês estão tendo a solução. Nós fomos condicionados a viver no modo automático, a achar que doença é normal, a trabalhar por dinheiro sem pensar no que a gente realmente gosta de fazer de uma forma genuína. Então, quando você começa a mudar os seus hábitos com essa ferramenta, essa versão sua começa a emergir. Você começa a fazer uma atualização no seu campo. É isso que está acontecendo com todo mundo que está aqui, todo mundo que está despertando, mas de uma forma mais lenta, está atualizando o campo energético, mental, emocional e físico, no corpo físico. Então, vocês com essas ferramentas aceleram. E o que eu falo, que eu sempre gosto de falar e eu continuo falando, a mensagem que eu sempre recebi. Quem não conhece a minha história, já devia estar conhecendo, que eu já falei várias vezes. Eu fui guiada por um guia espiritual, por esse processo, um guia que falava comigo, independente da sua religião, das suas crenças, se você está aqui, se você acredita nisso ou não. Eu jamais teria me curado de crise de pânico, de múltipla esclerose, de insônia, de dores no corpo, se eu não tivesse ouvido essa voz. Não teria como eu ter me curado em 4 meses. E certamente não foi só a voz falando comigo, fui eu implementando tudo que eu fui aprendendo e tudo que eu passo aqui agora. Então, o que estava acontecendo comigo, quando eu me curei, eu fiz uma atualização do meu campo. Onde aquela versão minha teve coragem de mudar. Eu tive que ter coragem para dizer não aos medicamentos. Não estou falando quem toma medicamento, para medicamento, não é isso. Eu tive que ter coragem de mudar para começar a ler, para fazer respiração e meditação. E esse guia sempre falou para mim, a respiração é a chave de tudo, porque você está limpando o seu campo vibracional a todos os níveis. A respiração é o sopro da vida. Ela eleva a vibração do corpo, elevando a oxigenação das células. As nossas células, átomos, têm energia. Quando a gente eleva a vibração com a respiração, estamos elevando a quantidade de energia que está circulando dentro das células. Vocês conseguem entender o poder disso? Então, até hoje, quando eu preciso, que eu estou sentindo cansada, com baixa vibração, eu faço a respiração. E a respiração vai ficar na caixinha de ferramentas para vocês para o resto da vida. Quantos de vocês que escrevem para mim falando, nossa, eu sinto a vibração das minhas células quando eu faço a respiração? Você está entendendo quando eu falo que o nosso poder está na gente, tá? Então, eu vou responder aqui algumas perguntas. Se vocês tiverem aqui algumas perguntas, também podem me mandar. Uma das que eu recebi aqui, que eu acho que é importante estar trazendo. É normal chorar quando a gente faz a cura da criança e a cura dos pais, mas não se lembrar de nada? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente nesse processo, tá? Aqui com as minhas mentoradas, como eu acompanho de perto, eu consigo estar dando essa indicação 1 a 1. Para vocês, se vocês escreverem na comunidade, se vocês escreverem para mim, eu consigo orientar vocês. Mas é totalmente normal, gente. Você só vai lembrar o que for importante para você lembrar. Só um minutinho. Se não for importante para você lembrar, você não vai precisar lembrar. O que importa você saber é que quando você está tendo a intenção de mudar e fazendo os protocolos, você já está mudando. Quando você senta para ouvir a meditação, quando você escreve com a sua criança, mesmo que nada saia, provavelmente você chore, a maioria das pessoas choram, só esse chorar já está reprogramando as suas emoções. Já está provocando novas conexões neurológicas, que não é só na cabeça, é no corpo inteiro, reescrevendo a sua história de forma diferente, onde vai fazer com que você consiga mudar o seu futuro.
porque você está reescrevendo o seu passado. Já expliquei isso num vídeo lá do YouTube, que tem também disponível no módulo 4, como que a sua mente é um projetor que projeta o passado no futuro. Você muda o passado reescrevendo a sua história, você muda o seu futuro, e isso acontece também a nível energético. Então, é normal você não lembrar? Você só vai lembrar do que você tiver que lembrar, tá? Vou falar, você só vai lembrar do que o seu eu superior quer que você lembre, que seja benéfico para sua história. Se não for, não precisa lembrar. Não precisa forçar para lembrar, tá? Outra pergunta. As pessoas que fizeram já todo esse método demoram quanto tempo para receber respostas? Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Parem de se comparar. A sua experiência é uma, a do outro é a do outro. O que adianta você saber do outro, tá? Você já está recebendo respostas. Você estando aqui já é uma resposta. Uma resposta que, muito possível, você esteja perguntando há um tempo na sua vida. E aí você chegou a essa metodologia. E se você for consistente na metodologia, você vai ter respostas. Que depende só de você. O problema é que as pessoas querem estar tão distraídas que elas não conseguem entender que tudo que acontece na vida delas é uma resposta, é uma sinalização. Agora, respostas claras, você pode receber? Você pode receber. Hoje eu recebo resposta em sonho. Eu recebo resposta automática aqui. Eu pergunto, a resposta vem. Outro dia eu estava com um problema aqui na plataforma, na plataforma da Hotmart. Eu não sabia como resolver. E eu fui dormir pensando nisso. Eu falei, eu sei que vai se resolver. Eu sonhei em como resolver aquele problema. E por que isso se dá? Porque eu estou conectada com o meu eu superior energeticamente. O meu campo está tão limpo, os meus padrões são conscientes, que eu cocrio a minha vida e eu sei que o que eu precisar saber vai chegar a mim. Então eu não fico tentando resolver sozinha as coisas. Eu estava com um problema na plataforma, eu esperei a resposta vir. Eu sabia que ia vir. Então você vai ter respostas? Vai depender do seu comprometimento em acalmar a sua mente, porque a conexão com o eu superior, ela está em acalmar a sua mente e elevar a sua vibração. Acalma a sua mente, eleva a sua vibração, traz a mente para o momento presente sempre que possível, mas lá no módulo 3 e 4 eu falo sobre isso, e a resposta vai vir. Então, como eu estou falando para mim hoje, ela vem automática, ela é direta praticamente, tá? Pare de querer se preocupar com se o outro recebe, se o outro não recebe. O que importa é você. É só você. Outras coisas. Vamos lá. Quando você sentir a sua vibração baixar, não se julgue. Porque quanto mais você se julgar, achando que alguma coisa está errada com você, que você está irritado, que você está chateado, que você está triste, que você está ansioso, mais você demora para integrar essa energia. Entenda que esse estado que você fica de baixa vibração são padrões que também estão sendo limpos, que faz parte do processo, tá? O despertar, o poder de cocriação, ele não é linear. Ele vai, sobe, desce, e quanto mais você entender esse fluxo, onde no módulo 3 eu falo sobre a lei do fluxo, é normal esse fluxo. É normal a gente ir para baixo, depois vai mais para cima. Aí vai para baixo de novo, vai mais para cima. E quando você entende esse fluxo, e você deixa-se entrar nesse fluxo, sem se julgar, porque quem julga é o eu inferior, mais rápido você consegue elevar a sua vibração. E isso também é uma prática, é um treino. Você vai ficar de vez em quando se questionando, porque eu tô assim, mas aí lembra do que você ouviu aqui agora. Não precisa se julgar. Faz parte do processo. Para ancorar essa versão sua, a flutuação faz parte do processo. E ver o que você pode estar fazendo. Sua vibração está baixa. Você já conheceu meditação, se você está aqui. Você já conheceu a respiração. Você pode fazer alguma coisa para melhorar? Agora, a maioria das pessoas está irritada, fica lá no telefone por horas, e aí fica mais irritada, a energia fica pesada, não tem vontade de fazer nada, leva a vida no automático, continua no trabalho que não gosta. Por quê? A vibração está tão baixa. Não consegue ter nenhuma ideia nova para mudar a vida. E a ideia nova vem da onde? Da mente calma e da vibração elevada, tá? Outra coisa, uma última pergunta aqui. Sonhos. Sim, os sonhos são muito normais nesse período. Não se apegue a eles. Muitas pessoas aqui já falaram que já tiveram sonho comigo, contando coisas para mim.
Entenda como sinalização também, tá? De que coisas estão sendo liberadas, de que às vezes dor no corpo vai vir. Alguém mencionou para mim de dor na coluna. Então, cada pessoa vai estar experienciando todo esse processo de um jeito diferente. E por isso que é legal a interação na comunidade, se vocês quiserem começar a compartilhar. Por quê? Porque um vai ajudando o outro, tá? Eu também tinha dores. Eu lembro que no meu começo eu sentia muita pontada nas minhas costas, como se eu estivesse levando uma facada energética mesmo. São coisas que estão sendo liberadas, tá? Memórias que estão sendo liberadas do corpo. Então é normal sonho, é normal ter dor. Se você conseguir aliviar a dor com a respiração, que eu explico no módulo 4, é muito melhor, tá? E é isso. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Nossa, tem um monte de mensagem aqui. Tudo bem? Foi bom? Ai, que bom, obrigada. Sim, o meu propósito aqui é esse, gente. É estar servindo vocês. E quanto mais vocês interagem comigo, mais eu consigo servir vocês, entendeu? Porque eu já vivi esse processo, eu vejo como que as pessoas... Oi, Tati! Eu vejo como que as pessoas mudam de vida com essa metodologia. Totalmente. E aí, eu só quero estar auxiliando vocês, trazendo coisas positivas para a vida de vocês. E quanto mais vocês interagirem e perguntarem, mais eu consigo estar trazendo, certo? Deixa eu ver. Fale mais sobre falta de clareza. Então, no módulo 4 eu falo mais sobre clareza. Existe assim, ó. Qualquer coisa que você quer manifestar na sua vida, se você não tem clareza, você não manifesta. Essa é a primeira coisa. O GPS é o seu GPS, tá? Sabe quando você vai no carro, coloca o GPS? Você tem que ter a clareza do destino final. Você não precisa entender o como. Como você vai chegar lá, não tem problema. Você não precisa se preocupar. Vai ser entregue para você. Mas você tem que ter clareza do que você quer. Só que o que acontece? Muitas pessoas querem coisas do ego, que é o que eu ensino no módulo 1, 2 e 3. E se você quer manifestar coisas do ego, por mais clareza que você tenha, pode ser que ou a manifestação não aconteça, porque o seu eu superior tem planos muito mais lindos para você, que você nem imagina, tá? Ou pode ser que aconteça, mas como essa moça que tinha um salão de beleza, que fazia muito dinheiro, ela se sentia vazia. Por quê? Porque ela estava sendo convidada por uma outra direção. Então, você tem que ter clareza vindo daqui, do eu superior. E você vai conseguir ter essa clareza até o módulo 4, com as práticas, que são só suas. A clareza, ela é só sua. Os planos do eu superior para você, na sua vida, que é a sua frequência original, que é o seu propósito de alma, é só seu. Não é mais de ninguém. Vocês estão entendendo? Então, a clareza do eu superior vai vir com você acalmando a sua mente. E a partir dessas visualizações, que nem tem uma história muito bonita aqui, de uma pessoa que começou a ver uma versão dela saudável, dançando e convidando ela. É uma visão do eu superior. E essa pessoa está com alguns problemas de saúde. Então, o que acontece? Foque nessa versão. O que essa versão te traz quando você começa a ter essas visualizações? Outra pessoa que eu conversei que está com a ideia de fazer uma página no Instagram e começar a contar a jornada dela. O que essa versão sua te traz? E eu vou te falar o que ela te traz. Agora, se você ainda está confuso, para você, talvez o seu ego vai misturar isso com dinheiro, com sucesso, com fama. Não é isso. O que o seu superior quer para você é abundância e liberdade. Abundância em todas as áreas. Saúde, financeira, de relacionamentos. E liberdade. Liberdade de expressão, liberdade financeira, a liberdade de saúde, de você não depender mais daqui. De você conhecer tão bem o seu corpo que você sabe elevar a sua vibração e você não depende mais do seu eu antigo, que foi programado a estar doente, que foi programado a depender de externos para estar te dando dicas da sua vida, falando o que você faz, o que você não faz para se entender melhor, tá? Então, a sua clareza, ela é de extrema necessidade. Agora, vocês não devem ter clareza ainda. A clareza que vocês têm é distorcida. No meu começo, eu também. No meu começo, eu achava que eu queria era mais dinheiro. Mas não era dinheiro que eu queria era liberdade. E que vem daqui, ó.
Então, isso vai ser só quando vocês começarem a acessar o eu superior. Você quer a clareza do seu eu superior. Nem nos meus sonhos mais lindos da minha vida, eu imaginei que eu estaria na frente de uma câmera, conversando com pessoas, ajudando pessoas, me sentindo livre, leve, feliz e abundante. Para mim, na minha cabeça, eu ia continuar vivendo a vida de nutricionista no hospital, ganhando bem. E era esse o meu goal, era esse o meu objetivo de vida. E eu achava que eu precisava de mais dinheiro, porque eu ainda estava no medo de que ia faltar um dia. Eu não estava na abundância do momento presente. O eu superior, ele é abundante no aqui e agora. Se você aqui e agora se sente abundante, saudável, completo, é mais disso que você está criando, tá? Então, a clareza aqui é você estar na frequência. Esteja na frequência da abundância. Esteja na frequência do equilíbrio. Esteja na frequência da liberdade. Que isso vai começar a vir para você. E aí você torna clareza no que você quer experienciar e você manifesta a partir daí. E aí você vai ser guiado lindamente. Se eu contar para vocês tudo que tem acontecido na minha vida, desde que eu comecei a ser mentora e comecei a compartilhar a minha história na internet, é assim, ó, o passo a passo é dado um atrás do outro. Sem medo, sem insegurança, sem medo de errar também. Porque essa jornada aqui a gente tem que deixar um pouquinho a vaidade de lado e entender que tá tudo bem errar. Que tá tudo bem a gente começar sem saber como é que vai chegar. Mas vai ser o passo a passo dado à medida que você começa a caminhar no caminho, tá? Bom, como já tá mais de 45 minutos e eu não quero prolongar, eu vou parar por aqui essa primeira live. E se vocês me deixarem qual horário que é melhor para eu estar fazendo essas lives para vocês aí no Brasil, porque olha, aqui no Canadá são 1h30. E eu sei que o melhor horário para vocês talvez seja à noite, mas à noite eu tô com as minhas 3 crianças em casa e aí eu vou estar distraída, eles fazem barulho e eu gosto de estar com eles também. Então, se vocês quiserem deixar qual horário é melhor, assim a gente pode se encontrar mesmo com mais frequência e tá interagindo, tá? Juntamente, vocês respondendo para mim aqui ao vivo, tá? Vocês aqui no Aura também, ok? Que tem acesso às meditações. Tá bom, gente? Até a próxima, então. Vamos interagir, que essa comunidade é para suportar a gente, é para ajudar a gente nessa jornada. À medida que eu escuto a história das minhas mentoradas, de como tem sido o processo para elas e para vocês também, eu também expando, sabe? Eu também vou mudando as minhas percepções, eu também vou co-criando mais, porque quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu tô aqui na minha missão, no meu propósito, tá bom? Então, até mais, gente!